Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do Papo com Lendas. Hoje eu tô aqui com meu irmão, Breninho. E aí, irmão, bom demais? Bom demais contigo, 100%. Bom demais sempre, graças Maravilha. a Deus. Isso aí. Vamos começar então? Vamos embora, Vamos já start. começou. Então hoje pra nós é um prazer gigante. Então pra você que já tá assistindo aí, cara, já vai embaixo, clica aí, se inscreve no canal, curte, compartilha com o máximo de pessoas, porque o papo hoje vai ser com uma lenda gigante do nosso negócio. Papo com Lendas, né? Papo com Lendas, né? Fazer jus ao nome. Então eu quero já começar da melhor maneira possível, convidando ela, uma pessoa que eu pude ter o prazer de conhecer dentro desse projeto e que eu tenho, cara, uma gratidão imensa, assim, pelo contato que você faz com as pessoas. Ela já é empresária do ramo da modas, mas melhor do que eu falar com vocês, Mayara Castro. Então, Mai, seja muito bem-vinda. Bom demais, bem-vinda, Gratidão Mai. por estar aqui junto conosco. Gratidão. Da minha parte, né? Vim lá de São José do Rio Preto, tá aqui trocando um pouco com vocês. Pra eu contar minha história? Vamos Pra eu começar. contar Como quem eu que... Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas assim, quem é você antes do marketing de relacionamento e como que você entrou nesse mundo? Porque são vários perfis diferentes fazendo a mesma coisa. Você é do ramo da moda, eu sou engenheiro, o Breninho é estudante, agora trabalha com corretora de seguros também. Então, eu acho legal o pessoal entender esses perfis diferentes que a gente consegue trazer aqui, pessoas com perfis diferentes tendo o mesmo resultado, né? Que legal, show de bola. Bom, sou de São José do Rio Preto. Eu comecei a empreender desde os meus 18 anos de idade. Legal. Na faculdade, fiz administração. Primeiro ano de faculdade, falei, vou montar uma loja de roupa. Foi num bar. No bar? Sentada no bar com uma amiga minha. Falei, nossa, eu tenho um sonho Melhores de... lugares. Melhores coisas acontecem E lá. a venda direta também entrou no bar. Aí, ó. Boa. Eu tava sentada ali com uma amiga minha, e aí eu falei, nossa, eu morro de vontade de montar uma loja de roupa. Ela, nossa, eu também. Ela faz faculdade de moda. Falei, eu administração. Nossa, A gente casou. casou ali na hora. E aí montei a loja, na época, sem nenhum know-how, sem nenhuma experiência. Fui para São Paulo. 18 anos você tinha? 18 anos. Nossa, legal. Fui para São Paulo, não sabia fazer pesquisa de mercado, fui com a cara e com a coragem, comprei tudo que eu achei que ia vender. Voltei para São José do Rio Preto e vendi tudo em nota promissória. Meu E assim, eu Deus. tava ali, tipo, há 30 dias da inauguração da loja, meu capital todo parado, eu não tinha o que fazer. Falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí eu fui num shopping de atacado que tem lá em São José do Rio Preto, batendo em todas as lojas, pedindo mercadoria consignada. Falei, ó, tô montando uma loja, vendi meu espaço, assim, que tava na minha cabeça, mas não tinha nada montado. Falei, ó, quero montar minha loja. E deu muito certo, consegui montar a loja, consegui pegar a mercadoria. Fiquei com a loja, né? Isso foi em 2013. Fiquei com a loja até 2017. E aí, em 2017, eu já estava, assim, num cenário que eu estava trabalhando para pagar a conta quando as contas fechavam. Não via perspectiva de mudança. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive preguiça de trabalhar. Só que o que eu percebi, né, principalmente naquela época, acho que talvez um pouco por falta de experiência, eu percebia que a minha entrega ela era muito maior do que o meu resultado. Entendi. E aí eu me projetava, assim, dona de grandes lojas, e eu via, assim, a pessoa sempre trocando tempo por dinheiro. Eu falei, meu Deus, Não é isso. não é isso. Você também tentou, né? Montar Eu tentei, uma marca de verdade. roupa, né? Ah, é? Eu tentei, só não foi pra frente. Só, na verdade, eu estruturei, assim, foi minha primeira ideia de negócio. Eu Legal. fui convidado por 2 amigos meus para inicialmente ser modelo de uma marca que eles estavam idealizando. Aí eu falei, pô, velho, vocês não me chamaram pra vir aqui na minha casa fazer uma reunião pra chamar você modelo de uma marca que nem existe, me chamam pra ser sócio, então, né? Eu falei, então bora. E foi ali que eu comecei, cara, a desenhar e tudo mais, a ideia da marca de roupa, só quando eu coloquei na ponta do lápis pra idealizar, de fato, o investimento era muito alto, daí foi quando eu deixei de lado e tive contato com as vendas diretas meses depois, assim. E Maio, o que você acha que aconteceu que o cenário que foi desenhado foi um cenário desse, em que às vezes as contas não fechavam, você estava trabalhando muito mais do que o retorno que você tinha. O que você acha que aconteceu? Olha, o mercado da moda, né? O investimento que a gente precisa é um investimento muito alto. Então, a gente precisa estar renovando toda vez o estoque. E aí, eu me projetava. Eu comecei sem capital. Então, já é difícil você começar com capital. Você imagina Sim. você começar sem capital. Então, sei lá, eu ia, comprava X de mercadoria, vendia metade ficava. Meu lucro ficava todo na metade que ficava. E aí, eu tinha que me reestruturar, fazer uma nova compra para ir conseguir. Quando a venda direta ela apareceu para mim, que foi assim... eu pedia muito para Deus alguma coisa que fosse meritocrática, que eu conseguisse fazer meu próprio horário. E eu não legal. via nada. Eu falava, não existe. Eu já estava muito cansada. Eu falei... Eu gostei do que você falou, de que você pedia alguma coisa meritocrática, porque você realmente estava disposta a fazer mais do que você estava fazendo, mas para ter o retorno que você merecia, né? Achei legal isso. Exato, Porque a maioria das pessoas, elas pedem,
mas elas não estão dispostas a se mexer, né? A E você foi fazer. diferente, legal. Sim, e é óbvio, né, que não foi do dia pra noite, Sim, teve todo sim, o trabalho, e também não foi do dia pra noite que me virou essa chavinha. Foi assim, pedindo, apareceu um amigo meu, vamos tomar um café. A princípio, eu era muito preconceituosa com o modelo de negócio. Mas assim, Você já tinha tido algum contato de antes ou não? já minha família participou de uma pirâmide financeira. Meu Meu Deus. Deus. Aí, Então, foi... aí temos motivos, né? É, sim. E foi, assim, coisas surreais que aconteceram, porque meu pai, minha mãe, todo mundo se cadastrou. Então, quando eu conheci a venda direta real, né, o marketing de relacionamento, o marketing de rede, eu quebrei muitos tabus na minha família, porque todo mundo era contra, todo mundo falando. Então, conheci, me apresentaram, eu falei, não, de novo, esse negócio não é para mim. Só que eu mantive o contato com a pessoa que me apresentou, porque, na realidade, foi por um interesse. O meu patrocinador da empresa, ele tinha feito aquele programa, um programa da MTV, e ele tinha muitos seguidores no Instagram. Eu falei, cara, se eu tiver muito contato com ele, ele vai divulgar minha E loja. eu vou ter acesso... E tinha lá. muitas mulheres que seguiam ele. Eu falei, é isso, fechou. Então, eu marcava os cafés mais por conta do conseguir divulgar a loja do que da própria venda direta. Olha Sim. só. É muito- Mas você tinha se cadastrado com ele ou não? Ainda não. Ah, tá. Eu fiquei 6 meses enrolando, assim. Eu falo que ele foi muito persistente. Ah, você marcava o café só pra... Só pra ir no café, conversar, ele me apresentava, levava minhas amigas. Pra ficar amigo, pra Pra ficar ficar amigo. amigo. Pra ficar amigo. Olha Aí ele isso. fazia aquela selfie lá no final da reunião, eu postava, marcava ele. Então Aham. era mais Legal. por um interesse. Até que eu comecei a perceber que o caminho que eu estava seguindo, ele não ia me levar a atingir meus sonhos. E aí, naquela época, eu gostava muito de sair. Então, a minha turma toda era de balada, estava todo final de semana na rua. E eu já não estava mais nessa pegada, eu já queria alguma coisa diferente. Sim. E aí, eu comecei a entender um pouco mais sobre o mercado. E aí, quando eu falo que foi numa mesa de bar... Eu lembro, né, que eu estava decidida a não fechar com marketing de relacionamento. Sim. Falei, não é pra mim. Você me indica algumas pessoas? Indico. Tipo, ele já tinha tomado tanto café comigo, né, que ia ficar até ruim eu não indicar. Ia ser sacanagem, né? Eu falei, não, eu te indico. E eu estava disposta a fazer uma lista de indicação para ele. Legal. E aí, eu lembro que ele falou assim, fica com essa revista, que é a revista da marca. Eu vou fazer uma reunião, terminando a reunião, eu vou passar para te encontrar para pegar a revista e as indicações. Pode ser? Falei, pode ser. E aí eu fui para um barzinho, e aí eu cheguei no barzinho com a revista. Esse dia eu estava sem carro, acabei indo pro barzinho de Uber, sentei com a revista na minha mão, aí um amigo meu virou e falou, nossa, o que é isso? Falei, é uma empresa que uns amigos meus lá de São Carlos estão me apresentando. Ele deixou eu ver, aí mostrei. Aí ele falou assim, nossa, tem uma amiga minha lá em Rio Verde que está ganhando muito dinheiro com isso. É nada. Aí eu olhei e falei, sério? Porque, a princípio, a gente... O meu porquê, no momento que eu tomei a decisão de fazer parte do marketing de relacionamento, foi por conta de grana. Sim, eu queria ganhar dinheiro de qualquer sim. forma. Lógico. E aí, eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, então, tá bom. Liguei, falei, Léo, Alex, vem pra cá, que eu quero que vocês me cadastrem. E aí, eles foram. Léo, O Léo e o Alex. mas o Léo... Léo Toledo, Ah, que mas hoje é meu vocês- marido. Sim. É isso que eu ia falar, na época... Na época, nem conhecia ele. Conheci ele ali. Olha só, velho. É isso que eu ia perguntar. Onde que o Léo entra nessa história? Mas pode continuar. Legal. Aí me cadastrei. Os meus 6 primeiros meses foram extremamente amadores. Eu não fazia nada como tinha que ser feito. Então, faz lista, não fazia lista. Apresenta plano, apresentava de qualquer jeito. Eu estava com uma dívida enorme na loja. Eu estava quase 40 mil reais negativa quando eu me cadastrei no marketing de rede. E aí, eu não via tempo. Eu falava, não dá, eu preciso apagar esse fogo. E eu não conseguia ver perspectiva do marketing de relacionamento me dar dinheiro. Eu não tinha entendido o negócio. Porque eu vi a apresentação e falava, gente, esse negócio ele é bom demais para ser verdade. Não é possível que é possível. E aí, comecei de forma extremamente amadora. Com 6 meses, o Léo, na época, ele era Jade. Ele ganhou uma viagem para Disney. Top. E o sonho da minha vida era para Disney. E aí ele foi para Disney. Aí já deu aquele ódio no coração, aquela inveja boa. Não, eu falei, mas o que você está fazendo na Disney? Porque nem isso eu tinha entendido. Eu falei, o que você está fazendo na Disney? Como assim você está na Disney? Ele, eu tô aqui, tô trabalhando, que não sei o que. Eu falei, mas na Disney você está trabalhando?
E aí, eu falei, não, eu quero saber o que eu preciso fazer para estar na próxima viagem. Ele, não, eu voltando da Disney, a gente vai conversar. E foi um ponto de inflexão também a Disney para mim. Eu falo que foi uma tomada de decisão muito forte o fato de eu não ter ido. Porque eu tinha me cadastrado, eu já tinha vendido os produtos, porque a habilidade de venda para mim já era mais simples, fácil. Eu tava ali com... O meu pai Público também... feminino muito forte. Não, pior, que você não tem noção. Meu pai começou a tomar o colágeno da marca, ele sentiu uma melhora no joelho, meu pai vendia colágeno para mim no racha de futebol. No futebol, No futebol. Então foi muito fácil a venda. E aí eu tive um ponto de inflexão, porque os meus amigos, né, que na época tanto me criticavam, por que você está fazendo isso? Por que você está se envolvendo com isso? Porque isso é pirâmide. Eu lembro de uma cena de um amigo meu ter falado umas coisas que eu não gostei, mas assim, pesada, tipo, enfim, e que eu fui embora para minha casa, tipo, chateada. Falei, nossa, por quê, né, que ele tá me falando isso? Cheguei em casa extremamente chateada, e aí eu lembro que eu tava chegando para abrir o portão de casa, eu recebi um vídeo do Léo e do Dom, eles na Disney, com um castelo todo colorido, e aí eu comecei a ver. Falei, caramba, tipo, naquela época eu ainda não estava ganhando dinheiro, só tinha vendido meus produtos, tinha lucrado ali, recuperado meu investimento. Só que eu comecei a olhar para o negócio com outros olhos. Eu falei, olha as pessoas que eu estou envolvida, olha o meio que eu estou me inserindo. Tipo, de um lado eu tenho pessoas que trilharam um caminho do meu lado e que estão ali, né, me apedrejando, falando um monte de coisa. Do outro lado eu tenho pessoas que mal me conhecem e que estão me colocando para cima. Cara, tipo, tá fazendo falta aqui, você tinha que estar aqui com a gente na Disney. Tipo, e aí eu comecei a entender o negócio mesmo. Comecei a ver que não era sobre mim, que não era sobre o dinheiro que eu poderia ganhar, mas sim sobre a mudança geral da vida e que tudo aconteceria a partir de mim. Legal. Porque aí eu comecei a me dedicar. Eles voltaram da Disney e eu falei, não, agora eu vou fazer de forma profissional. E aí eu comecei a mudar algumas atitudes. Era fim de semana, de vez eu saía e ficava lendo. Minha mãe falou, mas o que está acontecendo? Quem é essa Mayara? Quem é essa pessoa? E o impacto ele é tão positivo na nossa vida que hoje, sei lá, se meus irmãos vão pedir dicas de livro, eles vão pedir para mim. Sabe? O que você me indica para eu ouvir? O que você me indica para eu ler? Qual podcast que você me indica? Eu vou indicar vocês. Papo com lendas. Boa. O pessoal fala, né, que é uma lavagem cerebral. Eu falo, e é mesmo, né? Porque faz a limpeza, né, do nosso cérebro e coloca a gente num outro caminho completamente diferente e muito mais próspero, né? Total. E aí comecei a trabalhar de forma extremamente profissional, fazer tudo o que tinha que ser feito, porque é uma nova profissão. Sim. E muita gente se cadastra e acaba com o nosso mercado porque faz de forma extremamente amadora. Exato. Porque não entende que é uma nova profissão que a gente precisa aprender. E é muito doido, porque hoje, né, na posição que a gente está, que meu marido hoje é um dos diretores, né? Sim. A gente conversando, ele fala, cara, tipo, eu tenho muito a aprender. A gente tem muito a aprender ainda. E muita gente deixa o ego subir, né? Não, quando eu falo, quando a gente conversa com o Rodrigo, com o Cadu, você fala assim, nossa, eu tenho chão para correr ainda, né? Tem chão para correr. É isso. Legal. E me perdi. E beleza, você tomou a decisão, começou a fazer o que tem que ser feito, e aí, obviamente, também surgiram obstáculos, surgiram desafios nesse seu processo, que se você fosse elencar, assim, os principais da sua trajetória, depois da tomada de decisão, o que você acha que... Como foi? Como você superou eles? Eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas próximas, justamente porque eu tinha medo do julgamento. Então, eu evitava o máximo falar com pessoas próximas. E você teve esse exemplo da tua... Não só da tua família, mas do teu ciclo social, de pessoas já estarem te criticando, né? Antes da tomada de decisão. Eu acho que isso atrapalha um pouco também, né? Total. Só que aí eu coloquei forte no meu coração que eu precisava fazer. Independente do que falariam, eu fazia o que tinha que ser feito. E aí eu sempre tive muita habilidade de falar com pessoas, de conseguir marcar reuniões. Então, eu aproveitava muito a agenda dos meus líderes. Então, eu via, sei lá, onde que o Dom estava. Nossa, o Dom está em São Paulo. Quem eu conheço em São Paulo? Ao invés de ser eu e apresentar, o Dom que fazia. Isso foi em que ano? Isso foi em 2019. 2018, desculpa. 2018. Nossa. Depois da viagem da Disney. Aí, o Dom que fazia... E aí, o que eu comecei a perceber? Que eu comecei a me travar. Porque eu consegui cadastrar algumas pessoas, porque ele estava me ajudando, só que eu não conseguia ter liderança, porque eu não estava desenvolvida, eu não tinha braço para carregar as pessoas. E aí eu comecei a sentir a necessidade da minha história. E eu percebia
que é óbvio, né? O Dom, na época, era diretor, ele tinha uma história incrível. Sim. E eu percebia que a história dele vendia, só que a pessoa sentia falta da minha história, do simples, do básico, que às vezes a gente tenta omitir, né? A gente fala, não, porque, nossa, ele é melhor do que eu. Mas, caramba, valoriza a tua história, né? E isso eu percebi justamente por conta de muitos nãos, por conta de não ser minha história. Legal. Foi isso. E aí, então, a primeira principal dificuldade que eu tive foi de falar com as pessoas próximas. E é até hoje, né? Por mais que eu estou no campo, que eu estou ali, tem hora que eu travo, eu falo, não, mas eu preciso falar. Eu preciso falar. E aí eu faço o que tem que ser feito. Perfeito. Pode falar. Ô, Mai, me diga uma coisa. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo nós aqui que talvez trabalhem em casal. E eu acho que esse que é um ponto muito importante. Porque, cara, inclusive, saudades do Léo. Léo, esperamos aqui, hein, por favor. Exatamente. E assim, como que é pra vocês? Porque, eu acompanho vocês não tão de perto, mas tenho um contato legal, sou eternamente grato por causa disso. Eu vejo que vocês trabalham de uma forma muito conectada, assim. Como que vocês fazem isso em casal? Tá. Eu e o Léo, nós temos 2 IDs separados. Então, quando eu e o Léo nos casamos, eu sempre fui muito de trabalhar, né? E ele também. Então, a gente sempre estava ali na pegada. O Léo? O cara é uma máquina. E aí, a gente nunca misturou. A gente sempre tentava colocar. Aqui, eu sou sua downline. Em casa, eu sou sua esposa. Óbvio que teve várias discussões. Por que você não fez tal coisa? Não, mas eu tô aqui com a sua filha. Então, tem, óbvio, né, os percalços, mas a gente tenta o máximo separar. Tanto que agora, 2 cadastros separados. A gente não faz juntos. Legal. Justamente porque... Por isso, sabe? Porque eu tenho o meu jeito de trabalhar e ele tem o dele. E digo mais, eu sinto... O período que eu mais cresci foi, óbvio, o período que eu mais trabalhei. E eu falo isso porque em 2020 eu tive uma bebê. E aí, em 2020, por mais que a gente estava em pandemia, aquela loucura, por mais que eu estava trabalhando, o Léo assumiu muito à frente, e eu me acomodei. E eu falo que isso foi a maior trava que eu tive no meu negócio. Que eu poderia ter crescido mais e eu não cresci porque tem um evento. Para que eu vou promover o evento pro Breno se eu sei que o Léo vai promover? Entendi. Então eu não me colocar. A mesma trava que eu tive no começo é engraçado, né? Porque as coisas, se a gente não evolui nelas, elas voltam de alguma forma para nossa vida. Né? O Flávio Augusto fala bastante sobre isso, né? Se a gente tem um problema e a gente não resolve esse problema, ele volta para nossa vida, não importa a nossa profissão, não importa o que a gente decida fazer. E aí eu tive esse problema no começo e eu voltei a ter esse problema. Por quê? Porque eu não tinha superado. E aí eu falei, não, peraí. O Léo está se desenvolvendo, o Léo está crescendo, o meu time está vendo o Léo como líder e está me vendo como esposa do Léo. Não quero isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim E, de como novo, líder. o teu time começou a sentir falta da tua história, provavelmente. Total. Foi em 2019 que aconteceu... 2018 que aconteceu a história da Disney e tudo. Aí eu comecei a trabalhar muito forte. Aí ganhei a viagem para Cancún. Aí as pessoas próximas já começaram a olhar e falar, caramba, o que você está fazendo em Cancún? Aí começou. A mesma história. Que você sentiu, outros vão sentir de você. Exato. Aí você começa a mostrar resultado e aí as coisas começam a acontecer. E aí eu falei, ganhei para Cancún, qual que é a próxima? Bahamas. Falei, não, vou trabalhar muito forte, vai para Bahamas. Só que em Cancún estava eu tinha ganhado para 2. Então levei uma amiga minha e tinha levado uma pessoa só do meu time. A outra viagem que nós tivemos foi para Bahamas. Na outra viagem que nós tivemos, tinha 15 pessoas do meu time. Porra, legal. Top. E o legal é que era tudo local. Tipo, a galera tudo saindo de Rio Preto. Gente que nunca tinha andado de avião, pegou o avião e foi parar em Bahamas. Imagina, né? Loucura, né? E eu não Essa viagem fui. foi demais. Você não Você foi? não foi? Eu ganhei e eu comprei uma passagem falsa. Ah, você tava naquele rolo. Tava naquele rolo. Tá. Nossa, Não, gente, a minha que história dó. com viagem, ela só resolveu depois que eu casei. Porque a de Cancún, eu fui assaltada 2 dias antes. Gente, aproveitando para falar desse cenário, é muito doido. Eu sou muito grata à liderança que nós temos, né? Tanto que, tipo, eu falei, eu tapo os olhos e vou com eles para onde eles forem. Exatamente. Porque, na época, eu era Jade. Na época de Cancún, eu era Jade. Tinha ido para São Paulo fazer compra. Falei, vou deixar a loja rolando, que eu não estava mais com a loja aberta, estava só trabalhando de sacola, mas eu ainda estava atendendo. Sim, vendinha. Eu falei, vou deixar as meninas atendendo aqui para eu não ficar lá sem ganhar dinheiro, né? E aí, tava indo pegar o voo, fui assaltada. Levaram minha bolsa. Passaporte. Meu Deus do céu. Tudo. Passaporte também. Tudo. Meu Não, Deus. documento, dólar da galera que tava comigo. Porque... Indo pra Cancún. Indo pra Cancún. Aí, o que acontece? Fui pro aeroporto. Chega lá,
E é muito louco, né? Porque o nosso negócio são muitas habilidades que a gente desenvolve. Naquela época, eu ainda não tinha habilidade de comunicação. E aí eu cheguei na Polícia Federal e falando, o Leonardo, né? Falando, Mayara, mas você tá falando com a polícia, pelo amor de Deus, você não pode falar desse jeito. Deixa que eu vou resolver. Eu fui desesperada, desolada. Sim. Não, porque ele tem que resolver, ele não quer resolver. Ele, Mayara, não, policial, você não pode falar assim. Aí vai o Leonardo lá fazer o meio de campo. E aí, no fim das contas, eu precisava de um documento que comprovasse que eu estava indo para uma viagem a trabalho. Nossa. Falei, cara, eu sou Jade, numa empresa gigante, com muitos distribuidores, qual que é a chance de eu conseguir isso agora? E aí entra a nossa liderança que, nossa, eu sou imensamente grata, Thiago Canina, Cadu Pimentel, Marcelo Serakides. Liguei, né, pro Léo, pro Dom, na época, que eram as pessoas de nível mais alto dentro da empresa. Falei, olha, eu preciso de um documento que comprove que eu estou indo para uma viagem a trabalho. Eu preciso de dar um jeito. Sim, para conseguir um passaporte emergencial, que só dá em caso de morte, ou de trabalho, ou doença, no caso de ser algo muito sério. Tipo, eu falei, não é impossível eu conseguir isso. E aí eles lá, de Cancún, me mandando vídeo, falando que eu ia conseguir. Já estavam tudo lá, já fazia 2 dias que eles estavam lá. Nossa. E aí eles me mandaram uma carta, a Juness me mandou uma carta, toda em inglês, falando, consegui tirar o passaporte emergencial. Olha só, no final deu tudo certo. No final deu tudo certo. Aí fui para Cancún, então essa passagem que eu quero deixar, né, de estar convicta de onde eu estou indo e com as pessoas que eu estou indo, porque eu falo que as pessoas, elas realmente fazem um negócio, gente. E aí foi a viagem de Cancún. A outra viagem foi a de Bahamas, que eu lembro que foi o fechamento da viagem, foi o mês que eu mais trabalhei, gente. Acho que na minha vida toda não teve um episódio que eu trabalhei tanto igual aquele mês. Gente, eu trabalhava com a loja das 8 até as 6 e era das 6 até meia-noite todos os dias. Eu falei, não vou sossegar enquanto eu não qualificar todo mundo do meu time. Aí qualifiquei todo mundo do time que queria ir, que colocou lá na meta que ia. E comprou a passagem do golpe. E comprei a passagem do golpe. Que dó. Comprei a passagem do golpe. Caramba. Cheguei em Brasília. E foi uma galera, teve gente da minha equipe também que tava nesse bolo. Que não conseguiu ir. Não foi. Não, foi muito doido, porque aí o que aconteceu? Eu fui, né, pra Brasília. Ah, você igualzinho o pessoal do meu de time. Ônibus, de São José do Rio Preto pra lá. Eram 12 horas. Na época eu tava sem grana pra comprar avião, não tinha. E aí fui de ônibus, 12 horas de ônibus. E aí eu tava conversando com um amigo meu, que é dono de uma agência de viagem. Falei, olha, eu tô indo para Bahamas e tal. Já tinha cotado passagem com ele, só que tava muito mais caro do que o valor que eu tinha pago. Por que será? E aí, na hora que eu tava dentro do ônibus, ele falou, me manda o bilhete. Aí eu mandei. Ele, Mayara, não tem voo saindo de lá. Esse voo não existe. Eu, não, como que não existe? Tem mais de 200 pessoas lá no aeroporto, é impossível. Ele, não, Mayara, não tem como existir. Eu trabalho com turismo já faz muitos anos. É impossível qualquer companhia aérea fazer um voo sem ser comunicado. Não tem condição, não existe esse voo. Aí eu já fui para lá e falei, nossa. Só me faltava essa. Meu Deus, né? Aí eu fui. Aí cheguei lá, realmente, não tinha voo, não tinha o que fazer. A gente tentou de todas as formas possíveis, a galera toda chorando, porque, gente, é sonhos, né? Sim. São sonhos. Imagino. E aí eu falei, não tenho o que fazer, eu preciso fazer desse limão uma limonada. E aí eu comecei a prospectar o aeroporto. E aí eu cadastrei esse menino da passagem, da agência de viagem. Ele bateu safira na minha equipe. Olha só, legal. Marcos Clemente já fala muito isso, né? Não existe um mal que não traga um bem. Exato. E a nossa história ninguém tira, né? Na hora a gente sofre, mas depois o tanto que a gente vê, que a resiliência ela faz parte, a gente vê o quanto que vale a pena e a gente consegue passar isso adiante. Aí eu falo, na verdade, né? Você tem que aprender a tirar um ensinamento de todas as dificuldades que acontecem na sua vida, ressignificar o mais rápido possível. O problema é que tem muitas pessoas que ficam remoendo muito a situação, né? Tipo, cara, já aconteceu a cagada ali, você já sofreu, você ficar remoendo não vai mudar pena da vida nenhuma. Muita gente parou depois disso. Sim, lembro. E aí, é engraçado que a empresa ela não tinha culpa, né? A empresa ela deposita o dinheiro pra gente, a gente compra passagem por conta, mas muito, porque essa empresa. E aí a gente sempre busca, né, a culpar outra pessoa, ao invés de ser autorresponsável, né? Caramba, por que você não foi ver direito, né? A passagem que você está comprando, você está indo para outro país, você não está indo para São Paulo, você não está viajando 100
quilômetros, mas faz parte. Foi muito importante para mim isso na minha jornada, esse episódio. Legal. Você falou da nossa liderança e, bom, estamos passando por alguns episódios em que nossa liderança está muito em evidência agora, né? Principalmente juntando o Black com a Biang. Eu queria saber um pouquinho da tua visão a respeito de tudo isso, como você está, o entusiasmo, né? Eu falo, toda mulher que eu conversei sobre a Biang, todas elas já conheciam, ou já ouviram falar, ou já usavam os produtos. Teve muita gente que tinha me falado não pro novo negócio, e daí eu fiz minha parte, né? Fiz o follow-up, mostrei a Biang, impressionante, todas as mulheres voltaram e quiseram fazer um pré-cadastro, quiseram saber mais, quiseram entender. Eu queria saber um pouquinho da tua visão a respeito da nossa liderança, dessa parceria que a gente está fazendo e desses próximos passos aí, desse próximo momento que a gente vai viver muito em breve aí. Nossa, sobre a nossa liderança eu sou suspeita a falar, porque independente do pessoal, né, da relação pessoal, os caras manjam muito, né? Não tenho o que falar. São demais. Gente, a gente está com o melhor, né, da força de vendas, com uma das melhores empresas, se não a melhor, de cosméticos do Brasil. Cara, não tem o que dar errado. E aí, quando a gente entra, né? Porque não vamos vender produto Biang. Sim. A gente está desenvolvendo produtos novos. Sim. Só que quando a gente entra com o portfólio, que eu acredito que vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, que é colágeno, que a gente sabe vender, que isso a gente sabe que entrega resultado. Com a liderança, com a força de vendas, não tem o que dar errado. Explodiu. Agora, a principal dica que eu dou, e que foi muito determinante no meu negócio, principalmente nos momentos que eu percebia que eu não sabia tanto liderar, é promover evento. O que eu falhava na liderança, eu fazia na promoção de eventos. E eu sempre fui muito de colocar o cachorro no calcanhar. E o Léo, ele é doido, né? E na época o Léo não era meu marido, o Léo era meu upline. Então eu lembro que os momentos que eu mais cresci foram esses momentos que ele falou, não, você precisa fazer isso diferente. Então a gente voltou de Bahamas, aí ele percebeu o que eu queria. E aí ele ia indo até onde eu aguentava. Ele, a gente vai ter um evento, eu preciso que você tenha, sei lá, quantas pessoas no próximo evento. Eu falo, tá bom. O que eu tenho que fazer? Você tem que fechar um ônibus. Eu lembro que eu era Pérola. Você tem que fechar um ônibus saindo de Rio Preto. Cara, impossível fechar um ônibus saindo de Rio Preto. Eu vou gastar mais de 10 mil reais e se ninguém for. Se vira. Você tem que fechar o ônibus saindo de Rio Preto. Falei, tá bom. Então, vou fechar o ônibus saindo de Rio Preto. Fechei o ônibus saindo de Rio Preto. E eu promovia, mas eu promovia, assim, absurdamente o evento. Absurdamente. E deu certo. E aí eu peguei gosto, porque eu fechei falei, não, agora o próximo evento eu quero fechar 2 ônibus. E aí, a mesma coisa eu fazia com o meu time lá em Rio Preto. A gente começou a fazer eventos grandes, então a gente colocou, sei lá, a primeira vez que a gente colocou 100 pessoas numa sala. Falei, não, a próxima eu quero pôr 200. E a gente se reunia numa sala similar a essa, colocava uma lozinha e colocava o nome de todo mundo. E a gente criava disputa. Então, Breno, quantos convidados você tem? Eu tenho 10. Falei, não vou ter menos que o Breno. Então, eu também vou ter, no mínimo, igual. Ou eu vou ter 10 confirmados. Genial. E era assim. E aí a gente fazia. E aí a gente saiu de 100 para 500 pessoas em um evento em Rio Preto. Top. Que foi o último evento que a gente fez antes da pandemia, que foi com o Beto. E aí começou a explodir. Eu falei, nossa, agora vai. Agora vai. Agora vai. Aí eu já estava com o Léo. A gente já estava ficando. Aí eu descobri que eu estava grávida. Falei, putz. E no momento, porque o Léo também trabalhava muito e eu também trabalhava muito. Então, assim, a gente sempre se deu muito bem, porque a gente estava na mesma vibe, na mesma pegada. E aí descobri que eu estava grávida. Eu falei, nossa, e a gente não estava nem namorando. E aí eu fui contar a notícia para ele, aquele caos. Ele, agora? Eu falei, agora vamos embora. Aí a gente deu a mão e a gente decidiu fazer dar certo. Isso trazendo para o relacionamento. E é muito similar ao negócio. Quando Decisão, a gente decide, quando a gente decide fazer dar certo, não tem o que falar. E aí a gente começou a fazer tudo junto, começou a trabalhar. E aí os eventos começaram a crescer e tal. Pandemia. Putz. E aí veio a pandemia. A Isis nasceu. E a Isis nasceu bem no comecinho da pandemia. Eu lembro que eu tava, para ganhar ela, eu falei, você tem 15 dias para ficar em casa. Aí eu falei, tá, né, vai ser o período que vai estar ali. Eu não imaginava o que era ter filho. Sim. E, gente, agora trazendo um pouco sobre a profissão vendas diretas para mães, para qualquer pessoa, né, que precisa ficar em casa. Cara, o que salvou a minha vida na pandemia foi a venda direta. E eu falo isso, assim, do fundo do meu coração. Porque eu fiquei imaginando. Eu não tinha noção do que era ser mãe.
Eu achava que, sei lá, vai pôr o bebê, vai dormir, acabou. Cara, é o maior desafio que a gente tem, a maternidade, para a mulher. E a paternidade também, porque o Léo vivenciou junto comigo. Então, eu falo que a parte boa, né, da pandemia foi isso. Foi a gente conseguir entender juntos o que era. Porque, às vezes, o marido sai para trabalhar e deixa a esposa e chega em casa, a casa está de ponta cabeça. Mas não dá tempo de fazer as coisas. É uma loucura. Imagina. E, na pandemia, a gente continuou trabalhando online muito forte. Meu time cresceu, bati Safira 50 na pandemia. De novo, por uma decisão. Eu estava ali com a Isis, com 6 meses de vida, trabalhando muito forte as vendas, e a motoboy toda hora em casa pegar produto. Então, o que eu não conseguiria fazer com roupa, por exemplo, porque a pessoa quer provar, quer ver, eu fazia com produto. E o mais legal do produto, além da validade ser mais longa, eu vendo para o Breno, eu vendo para a Isa, que está aqui sentada, eu vendo para você, eu vendo para o meu pai, eu vendo para o tio, eu vendo para qualquer pessoa. A roupa, não. Se eu compro uma jaquetinha dessa aqui, não dá para o Breno, não dá para... Então, tem uma pessoa para atender. Então, eu investi muito em produto e trabalhava forte venda. Forte venda. E aí, me mantive com a venda e também já estava com uma rede rodando. E aí, em setembro, eu lembro que eu acordei. E aí a gente estava com uma meta, né? Porque antes era as viagens, aí por conta da pandemia passou a ser dinheiro. E aí eu queria ganhar todas. Falei, nossa, agora vai. E aí eu lembro que eu acordei e eu olhei pro Léo. O Léo ainda era Safira Elite. Falei, eu vou bater Safira 50. Aí ele olhou e falou, cara, não tem como. Aí eu falei, tem como. Eu vou bater Safira 50 esse mês. Aí ele falou, tá bom, então se você vai bater 50, eu vou bater Rubi. Porque uma coisa puxava a outra. Ele, cara, se você puxar volume para 50, eu vou bater Rubi. Eu falei, então tá bom, então vamos puxar o volume pra gente fazer acontecer. E é muito doido, né? Porque nesse período que a gente fala que quando é algo grande, a gente não sabe de onde veio. Tipo, eu olhava e falava, só tava indo, só tava acontecendo. E indo, e o trabalho, e a galera e tal. Chegou o fim do mês, eu bati o Safira 50, ele bateu o Rubi. Nossa, que top. Não, foi um mês que eu fiz 40 mil reais com uma bebê de 6 meses. Em casa, gente. Em casa. Mais o Léo, né? Fora o Léo. Fora os ganhos do Léo. Isso eu coloquei no meu pessoal. Mas, assim, em casa, com a minha filha, amamentando, de maneira extremamente leve. Então, eu falo que a venda direta, ela impacta muito para as mães, porque a gente consegue conduzir em paralelo. E por muitas vezes, né, antes de eu decidir fechar a loja mesmo, eu trocava em paralelo. Então, é muito simples. E é o que eu falei. Cara, os produtos têm validade, serve para qualquer pessoa. Então, a gente consegue encaixar a venda para qualquer pessoa. Basta você fazer. Ai, mas é difícil vender qualquer coisa. Eu estava aqui agora, né, para fazer compra, porque agora eu reabri a loja, né? E reabri por conta das habilidades que eu adquiri aqui. Depois eu vou compartilhar, se der tempo, porque não sei se vai dar tempo. Estamos encerrando. Estamos encerrando, então não vai dar tempo. Já deixa uma mensagem. Fica para um próximo. Antes dela deixar a mensagem final, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. A gente viu que mais de 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas, então se inscreve aí, porque ajuda muito a gente a continuar. Deixa seu like, compartilha com o maior número de pessoas. Muitos ensinamentos, estou gostando demais do nosso bate-papo aí. E aí, pra gente realmente finalizar o nosso episódio hoje, esperamos, né, que você volte pra Maringá pra gente gravar um segundo episódio aqui. A continuação desse bate-papo aqui. Gente, eu acho que a mensagem que eu deixo pra qualquer pessoa, que eu aprendi com marketing de relacionamento, não feche uma porta sem saber o que há dentro. Cara, essa oportunidade, ela transformou completamente a minha vida. Ela transformou a minha vida financeira, ela transformou a minha vida na questão de relações, de pessoas que eu conheci, de network que eu fiz. Ela trouxe o homem na minha vida, pai da minha filha, que hoje a gente tá casado, está super feliz. Então, ela transformou completamente a minha vida. E, às vezes, a gente fica com preconceito e a gente nem sabe o que tem dentro. Então, lá atrás, eu tinha esse preconceito. E hoje, eu não fecho nenhuma porta sem saber o que tem dentro. Então, acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar. Maravilha, maravilha. Fechou? Fechamos. Mai, gratidão imensa por você estar aqui conosco, cara. Bate-papo incrível, muitos ensinamentos. E eu espero, de fato, ter a parte 2, né? Com todo certeza. filme bom, cara. Todo filme bom tem a parte 1 e a parte 2. Na hora que tá ficando bom, o pessoal encerra. Né? E a parte 2 podia ter participação especial, né? Vamos fazer um né? de casal, né? Eu e você de casal, né? E o Léo. Já convido o Léo. E o pior é que o Léo, ele não veio comigo,
porque está trabalhando. É, né? justíssimo. Estamos num momento que precisamos trabalhar muito, é isso aí. Muito mesmo. E estamos só começando, né, Maia? Só Acho que é isso começando, aí. gente. E todos convidados para o nosso maravilhoso evento, né, Com gente? certeza, Vambora. com Vamos fazer certeza, acontecer. estaremos lá. Maia, gratidão mais uma vez. E gratidão você que está assistindo aí o nosso canal. Fica de olho aí nos próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Tamo junto, valeu! Valeu! Top.